Olá, meus queridos alunos do SESC Cidadania, terceiro ano e supermédio. Mais uma aula, né, sobre atualidades, tá? Os fatos que mais marcaram a semana passada, né, a semana que está se encerrando. E sempre a gente escolhe dois temas, né? Essa aula vai ser exigida para a feitura da tarefa da semana seguinte, tá? Vou colocar uma perguntinha lá dentre as perguntas que normalmente eu cobro de história geral. Dessa vez também, né, vou incluir uma questãozinha, uma pergunta sobre essa aula de atualidades, ok? Bom, como eu sempre faço, né, pessoal, eu procuro sempre explorar uma temática de natureza internacional e um tema da vida nacional brasileira, tá? Então, o que eu escolhi para hoje, né? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, vamos que vamos. O que temos para a tarde de hoje, né? O primeiro tema, né, de ordem internacional, o mal-estar do recém-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, atacando, né, ataques mais verbais mesmo, contra os líderes da China, tá, e contra o líder da Rússia, Vladimir Putin, da Rússia, né, e o Xi Jinping, líder da China. Esse é o primeiro tema, tá? Depois eu vou trabalhar como temática nacional, não tem como fugir muito, né? A reunião que ocorreu na terça-feira, se eu não me engano, na terça-feira é isso mesmo, a reunião em que o Planalto, né? O presidente Jair Bolsonaro, o Executivo Federal, convocou os líderes de todos os poderes, alguns governadores, para fazer uma cruzada nacional, uma unidade nacional contra a pandemia do coronavírus, né? Bom, então nós vamos trabalhar essas duas temáticas, tá ok? Bom, vamos à primeira, então. Então, vamos lá. O que acontece, pessoal? Após a posse do presidente norte-americano John Biden, ele promove alguns ataques verbais a esses dois líderes que aqui estão, tá? O Xi Jinping, da China, e o Vladimir Putin, da Rússia. Em que nível, né, pessoal? Em que nível? Bom, eu vou começar no dia 17 de março, 17 passado, portanto, numa entrevista a uma TV norte-americana, o presidente Biden, ele praticamente, ele chegou a verbalizar a palavra assassino, né? Se referindo ao presidente russo Vladimir Putin, quando da ocorrência, né, de uma tentativa de envenenamento do seu atual, né, o maior opositor a ele, que inclusive, né, está preso, né? Então, diante desse quadro, ele praticamente chama o presidente da Rússia de assassino, né? Por dizer que a comunidade praticamente sabe que há uma prática do Kremlin, vamos assim dizer, segundo o que ele afirma, né? Uma prática do Kremlin em envenenar os adversários do governo Putin, né? Bom, o outro ataque verbal também ao Putin, né? Ele teria dito, olha, não vai ficar barato, né? A tentativa dos hackers, né, russos que tinham influenciado nas eleições de 2016, que o Trump ganhou, tá? Mas a tentativa de influenciar também nas eleições de 2020, em que o Joe Biden ganhou, né? Então, ele teria dito essas coisas. Bom, dias depois, né, que acontece? Né? O Biden ele vai tomar uma posição mais em relação à China, mas para isso nós vamos ter a ocorrência no dia 18
de março, quer dizer, um dia depois dos ataques, né, ao presidente Vladimir Putin, o que ele faz, né? Ou melhor, ele manda, né, logicamente, seu corpo diplomático já estava marcado uma reunião de cúpula, tá, diplomática, no Alasca entre os Estados Unidos e a China para tratar de vários temas, né? Temas da pauta, por exemplo, clima, né? Coreia do Norte, né? Assuntos comerciais, tranquilo? Só que o que aconteceu? Um dia antes, o presidente Biden fez uma série de sanções a autoridades chinesas por conta de que o governo da China, o governo controlado pelo Partido Comunista Chinês, né, o governo da China teria reprimido uma minoria muçulmana numa província interna da China. Tá? Então, a reunião de cúpula começou com farpas de ambos os lados, né? Inclusive filmado por TVs, etc. Quer dizer, a reunião não começou muito bem, depois os ânimos se acalmaram, né? E até que ela terminou no prazo que era esperado, depois de alguns dias. Bom, mas fica esses arranhões, né, na política externa do novo presidente dos Estados Unidos, né, que foi o eleito pelo Partido Democrata, né, a oposição ao presidente anterior, e você já percebe o quê? O delineamento da política externa do democrata Joe Biden. Né? Ele vai pressionar, sim, né? A China na questão dos direitos humanos, a questão de Taiwan, a questão das liberdades, né? Isso aí, com certeza. Mas eu vou suspender, né? Nessa aula não vai dar tempo, de falar as razões, né? Vamos assim dizer, de uma rivalidade entre Estados Unidos e a Rússia, né? Eu vou tratar nessa aula das rivalidades, das tensões entre Washington e Pequim, tá? Entre Estados Unidos e China, ok? Bom, e aí, né, eu destaquei 2 pontos de tensão, 2 pontos de atrito, né, entre Washington e Pequim, entre Estados Unidos e China. Bom, primeiro, uma coisa que atravessou, né, boa parte do governo do Donald Trump, que foi a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Vou tratar rapidinho aqui com vocês. E o que pega também, pessoal, né, é isso que eu coloquei, uma disputa de hegemonia, né, no mar do sul da China, no mar do sul meridional da China, tá? Ali no sudoeste asiático, eu vou explicar para vocês, tá? Então vamos começar pela parte mais fácil de entender, né? Já tem muito tempo que a China ela vai assumindo uma posição, né, de liderança na economia mundial. Isso não resta dúvida, né? Hoje você praticamente tem 3 grandes polos, né, em termos de potência econômica: Estados Unidos, né, União Europeia e a China, né? E a China ali na bacia do Pacífico, tá ok? E os chineses, a cada década que passa, né, eles vão ampliando sua hegemonia, seus domínios nas relações de comércio, de finanças, etc. E dentro dos Estados Unidos também, tá? Bom, então eu vou falar aqui, pessoal, de alguns momentos da guerra comercial que marcaram principalmente os dias de governo do Trump, tá? Do presidente anterior dos Estados Unidos, porque o Biden ainda não tomou decisões, né, para reacender essa guerra comercial. Possivelmente vai ocorrer, né? Vai ocorrer. Porque é o seguinte, pessoal, os Estados Unidos, praticamente, nós temos 2 partidos lá que, de fato, né, se alternam no poder do país: os republicanos e os democratas, né? E, às vezes, a pessoa que não é muito ligada à política internacional, ou mesmo à história norte-americana, acha que eles são muito, radicalmente diferentes. Não, eles têm diferença sim,
tá? Um governo democrata tem um perfil, um governo republicano outro, mas em alguns assuntos eles se parecem muito, né? Nós vamos ver isso. Então, vamos lá, vamos começar pela guerra comercial, que o Biden, repito, ainda não desencadeou, com certeza nós vamos ter novidade nesse campo, né? Mas eu vou falar já desse ponto de atrito, né? De tensão entre Estados Unidos e China, né? A guerra comercial, tá? Você tem aqui esses dois oponentes nessa guerra comercial. Olha aqui o volume, pessoal. O que a China exporta, né? Ou seja, vende, para facilitar o entendimento, vende para os Estados Unidos, tá? Esse slide é um pouquinho, né? Já é um pouquinho atrasado, pessoal. Com certeza esses números alteraram, mas dá para você ter uma noção. O volume que a China vende para os Estados Unidos, tá? E aí nós temos aqui, vende o quê, pessoal? Vende o quê, né? A área da telefonia, os telefones e acessórios, né? Componentes de telecomunicações, né? Componentes de informática, né? Que mais nós temos aqui? Acessórios de automóveis, enfim. A China, né, exporta, vende para os Estados Unidos. Tá? E o que os Estados Unidos vendem para a China? O valor, pessoal, o montante, o volume é bem menor. Né? Se você tem as exportações chinesas, né, entrando nos Estados Unidos na monta, vamos assim dizer, de 505 bilhões, né? Você vai ter o quê? Os Estados Unidos vendendo para a China, tá? Apenas 130 bilhões, tá? Então há uma diferença, é visível essa diferença, né? E aqui tem os produtos que mais os Estados Unidos vendem para os chineses, né? O petróleo, o plástico, né? Equipamentos médicos, até madeira, tá? Semicondutores e vai por aí afora, tá? Então há uma discrepância muito grande, né? O presidente Donald Trump, na sua gestão, ele abriu uma guerra comercial com a China, tá? Tudo começou no dia 8 de março de 2018, né? Aqui você não, eu vou passar rapidamente, tá, pessoal, para não demorar muito tempo, em alguns momentos dessa guerra comercial. Tudo começou, o pontapé inicial foi no dia 8 de março de 2018, né? O presidente Trump, o que acontece? Ele anunciou a subida dos impostos sobre alguns produtos importados chineses, né? No caso, o aço e o alumínio, tranquilo? O aço e o alumínio. O que acontece, pessoal? No dia 22 de março, isso no dia 8, no dia 22 de março, o governo americano repete, né? Quando ele fala que todos os impostos de vários países, né, foram suspensos, menos da China, tá? Ou seja, ele dá uma prerrogativa comercial a um grupo de países, mas não inclui a China, tá? Bom, diante essas duas datas, esses dois momentos, a Pequim, né, o governo da China responde, né? Publicando uma lista de 128 produtos, né, que a China importava dos Estados Unidos, não é assim? Com uma elevação alfandegária de imposto, né, de 15% a 25%. Então, é a represália, é a resposta. Tá? Bom, começa a guerra comercial. No dia 3 de abril, por exemplo, o governo americano solta novamente uma lista de produtos, né, que atingia cerca de 50 bilhões de dólares em termos de importação. Né? A China faz o mesmo, na mesma proporção. E assim vai no dia 19 de maio, 10 de maio, né? Aí, né, nós não vamos ter... Teve um momento de trégua, pessoal, no dia 1º de dezembro, tá? Já de 2019, os dois líderes, né, praticamente entram num acordo, num período de trégua, né, de 3 meses. Tá? Durante 3 meses, eles combinam não subir alíquotas, né, não exercerem políticas protecionistas e vai por aí. Tá? Mas não demora muito, no dia 23 de agosto, novas taxas sobre produtos no valor de 16 bilhões, tá?
E aí vem a resposta também da China, com taxas de 25% em mercadorias dos Estados Unidos entrando na China. E assim vai, pessoal, e assim vai, né? Você tem todo esse ciclo aqui que marcaram momentos diferentes da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Sem contar, pessoal, as acusações, né? O governo norte-americano acusando os chineses de roubo de patente e vai por aí afora, tá? Essa guerra comercial, ela continua até hoje, né? E repito, o governo Biden, o novo governo que assumiu em Washington, ainda não demonstrou, tá? Nenhum sinal ainda de iniciar ou retomar essa guerra comercial. Mas os especialistas esperam, né? Esperam que a qualquer momento isso possa ocorrer e acontecer e iniciar. Bom, há um outro ponto de tensão que eu quero trabalhar, dentre vários, eu estou trabalhando dois, tá, pessoal? O outro ponto de tensão é sobre a disputa, né, territorial sobre o mar meridional, o mar da China, né, o mar do sul da China, o chamado Mar do Sul Meridional da China, tá? O que acontece, pessoal? Olha aqui, eu vou ler até um pedacinho aqui, ó. O Mar do Sul da China, que eu vou mostrar nesse slide aqui para vocês, tá? Em detalhes. O Mar do Sul da China é uma região estratégica para o comércio mundial e voltou ao foco da disputa entre Pequim e Washington, entre China e Estados Unidos. Os americanos fizeram em julho de 2020, ainda na gestão Trump, né, exercícios militares com 2 porta-aviões pela primeira vez desde 2012. E o governo Trump declarou considerar ilegais as pretensões territoriais chinesas na região, ou seja, no mar, né, sul da China. Então, além de fechar um consulado do país asiático. Bom, vamos agora ao mapa, pessoal, onde se encontra, tá, o mar sul da China, né? Ou o mar chinês, que eles tanto requisitam para ele. Pessoal, na verdade, pessoal, a China reivindica, tá, a propriedade, né, desses limites aqui, ó, de mares, né, de águas, desde antes da Revolução Comunista de Mao Tse-tung, em 1949, né? Desde antes de 49, a China já reivindica, tá, o domínio, né, a propriedade sobre as águas desse mar da China aqui do sul, tá? Porque tem o mar da China aqui acima, né? E esse é o mar do sul da China. Bom, e aí, pessoal, mas não é só a China que reivindica, né, o domínio dessas águas. Nós temos países adjacentes, países que são banhados pela bacia, né, asiática aqui, das águas do Mar do Sul da China. Por exemplo, o Vietnã reivindica também um bom pedaço aqui para eles, né? Você vai ter Brunei, você vai ter a Indonésia, que também reivindica, as Filipinas, tá ok? Então, esses países, tá? A Malásia, estava me esquecendo, ó, Vietnã, Malásia, né? Brunei, Indonésia e as Filipinas, tá? E aí o que acontece? Você tem uma queda de braço, né? No campo diplomático, a China só quer para ela essas águas, né? E aí, o que acontece, pessoal? Filipinas, Malásia, né? Brunei, eles vão se apoiar numa potência contrária a essa hegemonia da China nessas águas. Quem? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Né? Mesmo porque os Estados Unidos, pessoal, também têm interesse que essas águas continuem internacionais, com o status de águas internacionais. Tá? Inclusive, a China já perdeu nos fóruns internacionais, tá? Se eu não me engano, já 2 vezes. Ela não conseguiu, ela entrou com pedido e tal, mas não foi dado a ela, né, o domínio sobre as águas do mar do sul da China, tá ok? Então, são águas, né,
de trânsito de navios, águas comerciais, águas internacionais, ok? Agora, os Estados Unidos também têm o interesse de que essas águas permaneçam assim, né? Sem o domínio total da China? Com certeza, né? Olha os motivos aqui, pessoal. O item 2 aqui, ó, a importância do mar do sul da China é devido a 250 pequenas ilhas. Olha, você tem aqui, pessoal, porque o mapa está um pouco difícil de enxergar, mas você tem aqui mais de 200 pequenas, médias e grandes ilhas, tá? Tá salpicado de ilhas aqui, tá? Isso favorece muito o que a gente chama de cabotagem, né? O comércio, a navegação comercial de cabotagem, de ilha em ilha, de porto em porto, né? Pois então, vamos lá. O que temos, né? Aqui, ó. Ilhas, recifes, bancos de areia e pequenas massas de terra que se distribuem ao longo da rota comercial. Cerca de 3 trilhões em mercadorias, 3 trilhões de mercadorias passam por essa região, por essas águas, né? Todos os anos, incluindo 80% do petróleo e do gás para a China. Tá? O Estreito de Malaca também é a passagem mais curta, logo mais econômica. Inclusive, pessoal, é aquela coisa, se a China exercer o domínio dessas águas de forma exclusiva algum dia, tá? E aí o que acontece, pessoal? Nós vamos ter o quê? Tendo que a navegação comercial vai ter que contornar a Austrália, tá? E aí a viagem, que é uma viagem, né, curta, de repente fica uma viagem mais extensa entre os próprios países aqui da Bacia Asiática, tranquilo? Bom, e também aos Estados Unidos, que também seus navios transitam por aqui. Né? Então, não há interesse dos Estados Unidos, dessas águas, né, serem exclusivamente da China. Né? E aos países adjacentes a esse perímetro também. Tá? Por isso que eles apoiam os Estados Unidos no pleito internacional contra a China. Tá? Contra a China. Pois então, esse é um outro ponto de tensão entre as duas potências. Tá? E só para terminar, né? Olha aqui, ó. Tem muito petróleo também nessas ilhas aqui dessa bacia asiática, tá? Todo mundo aqui tem petróleo, todo mundo tira petróleo, né? A China, o Vietnã, a Malásia, as Filipinas, Brunei, Indonésia, mantém campos de petróleo na região. As reservas são estimadas em 11 bilhões de barris de petróleo, é muita coisa, né? E 5,4 trilhões de metros cúbicos de gás. Tá? Então, há uma riqueza muito grande por debaixo. E só para terminar, a China, de uns anos para cá, ela vem criando as chamadas ilhas artificiais. É todo um processo sabe, muito caro de tecnologia. Eles tiram terra, né? E, de repente, eles criam uma ilha onde a China passa a ter o seu domínio. Tá? Bom, mas numa outra oportunidade a gente vai trabalhar isso. Bom, o que temos agora como segundo tema, né, pessoal, é a reunião que o presidente Jair Bolsonaro promoveu essa semana, onde ele chamou os chefes, né, dos outros poderes, ele é chefe do Poder Executivo Federal, né? Chamou também chefes de poderes executivos estaduais, ele não chamou todos os governadores, apenas 4 participaram, inclusive os 4 governadores alinhados ao Planalto, ligados ao presidente, né? Mas ele chamou também outras lideranças, né? Então, vamos que vamos. Ó, aí a abertura, né? Presidentes do Executivo, Legislativo e Judiciário se reúnem para fortalecer o enfrentamento à Covid-19, tá ok? Então, o que temos, pessoal? A união de todos os poderes contra a Covid, né? Tá, quem participou? Acabei de falar, né? O presidente da Câmara, o Arthur Lira, o deputado federal, né? O presidente do Senado, que também é presidente do Congresso Nacional, o Rodrigo Pacheco, o presidente do STF, o Luiz Fux, e 4 governadores, como eu adiantei para vocês, ligados ao Planalto,
E o ministro da Saúde, o novo ministro da Saúde, né, ele já tinha sido empossado, ele participa, o Marcelo Queiroga, o médico cardiologista. Tá. E aí, pessoal? Bom, primeira coisa, o ambiente, né? O ambiente, em que contexto essa reunião unindo todos os poderes numa cruzada nacional, né? Contra a pandemia, né? Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, a notícia ruim, né? O país, depois de um ano, alcança um número de 300 mil mortos, mais de 300 mil mortos, uma calamidade de saúde pública, né? Então, isso já começa a impactar, né? O ambiente é esse, né? Segundo fator que engendrou essa reunião, né? A pressão do Centrão. Eu já dei uma aula de atualidades mostrando o perfil do Centrão, né? O Centrão é um amplo leque de partidos, né? Com uma bancada de deputados na Câmara, até no Senado, né? Que fechou com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro apoiou tanto Arthur Lira como Rodrigo Pacheco, que vamos assim dizer, né, no olhar do cientista político, são, de certa forma, representantes desse grupo chamado Centrão. Então, o Centrão pressionando o presidente Jair Bolsonaro, né, e conseguindo mudar o ministro da Saúde. Né? A figura do ministro Pazuello já estava extremamente desgastada, né? E havia pressões de setores do Centrão, sim, né? E aí não deu outra, né? Pazuello sai, o general Pazuello sai, e entra um médico, né? Um médico, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tal, que é o doutor Marcelo Queiroga, né? E o outro momento desse contexto, pessoal, é o governo, né? No Senado, um grupo de senadores está crescendo aí, que está a preocupação, né? Querendo abrir, né, a CPI da Covid, né? Ou seja, para ver nesse um ano aí de pandemia se houve irregularidades do ministro Pazuello, tal. Então, seria bom evitar a abertura dessa CPI. Resultado, pessoal, o presidente, né, querendo se fortalecer, é claro, diante a esse ambiente, né, ele convoca, então, os poderes, né, os líderes do poder executivo, legislativo e o judiciário. Além do que, o ministro da Saúde, o novo ministro. Bom, e o que temos, pessoal? Na véspera dessa reunião, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento oficial em cadeia de rádio, televisão, cadeia nacional, né? Demonstrando, né, um empenho, né, de querer vacinar em massa a população. Tá? Um dos momentos da fala do presidente teria sido esse aqui. Aqui, ó. O presidente Bolsonaro se pronuncia em rede nacional afirmando que em 2021 seria o ano da vacinação dos brasileiros. Tranquilo? Bom, essa reunião terminou decidindo o quê? Bom, primeira coisa, pessoal, a criação de um comitê, tá? Um comitê especial que vai ser liderado pelo Rodrigo Pacheco, o senador, né, que é presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para coordenar as ações de enfrentamento à pandemia. Um comitê comandado pelo Rodrigo Pacheco, tá? Mas toda essa ação vai ter o presidente da República acima do Pacheco, mas quem vai reunir os governadores, inclusive hoje, sexta-feira, né, se realizou a primeira dessas reuniões desse comitê com os vários governadores, não é só mais com 4, com, né, todo o máximo de governadores, tá ok? Para ouvir as reclamações, etc., etc., dos governadores, né? Segunda decisão, ocorrerão reuniões semanais para encaminhar decisões no combate da Covid, tá? Esse comitê vai se reunir semanalmente para sempre, né, anunciar diretrizes
para o combate nacional da epidemia. E a terceira decisão, pessoal, por parte do novo ministro da Saúde, o novo Ministério da Saúde. Tá? O grupo de trabalho, né, escolhido a dedo pelo médico Marcelo Queiroga, né, que segundo ele, vai ser um grupo mais de linha técnica, né? Serão mais gente ligada à medicina, de fato. Né? Então, o grupo de trabalho do ministro da Saúde vai criar, tá, políticas nacionais uniformes, tá, com base na ciência médica. Então, é isso, a expectativa, né? Temos que ser otimistas, né? Tomara que dê certo isso aqui, né? Tomara que dê certo, tomara que desafogue, né? O sistema de saúde que está em colapso, né? Então, praticamente todos os estados você tem filas, né? De pessoas que não conseguem respirar e querem um respirador, querem uma UTI, está faltando kit intubação, faltando alguns remédios básicos, tal, anestésios, né, para colocar o tubo, tal, já está faltando, né? Então, tinha que mover, sim, né, essa ação nacional no combate à pandemia, tá ok, pessoal? Pessoal, terminamos aqui. Eu delineei, em linhas gerais mesmo, né, os dois fatos que mais marcaram a semana, tá ok? E fiquemos para a próxima. Um abração a todos. Tchau.